Olá, bom, então vamos começar então uma sessão de feedbacks com as fanzines da turma 102. Vai ter também da turma 101 e 103, tá? Vai linkado aí para vocês verem as revistas que os colegas fizeram, tá? Bom, vou tentar fazer por ordem alfabética. Se alguma coisa sair fora da ordem alfabética, desculpe, tá? Então esse daqui foi o da Agatha, e ela fez sobre Demon Slayer. E vamos lá. Ela tá mostrando meio que os personagens, né? A diagramação tá bem legal, que a gente tem um respiro bacana entre as personagens e os tipos que ela vai utilizando aqui. E cada página tem uma tematização diferente de acordo com a personagem. Ficou bem bacana, e ela incluiu também aqui uma série de adesivos, né? Depois tem que recortar e colar com as personagens desenhadas no traço dela, que ficou bem legal. Esse daqui é o da Ana Clara. E o meu em particular, tô indo do lado errado, mas ele tá descolando um pouco, né? Mas tem uma ideia bem legal aqui, né? Com as letras escritas na circular, ficou bem bacana. Daí tem essa tipo dessa heráldica aqui, nórdica, tá? E daí ele começa por aqui, né? A composição é muito legal. A letra talvez esteja um pouco fina, né? E daí letra branca com fundo preto geralmente tende às vezes a sumir mais. Então a gente precisa trabalhar ou com uma tipologia que seja um pouco mais gordinha, assim, ou trabalhar com um bold, né? Mas a ideia é contar uma história de modo visual, né? Que foi uma história muito boa. Infelizmente o meu tá descolando, acho que o calor tá fazendo descolar. Mas a sequência é muito legal, porque o lobo começa a cuspir ossos até que sair uma mulher de lá de dentro. Né? E aqui ela coloca um poema em latim. Muito bom, muito interessante, formatinho pequeno, né? Eu acho que talvez um pouquinho de mais cuidado com a construção, tentando fazer frente e verso, e tomar cuidado com as impressões de letras no fundo preto, letra branca no contra o fundo preto, precisa de um pouquinho mais, né? Você vê que aqui é a mesma fonte, não causa nenhum problema, mas nesse caso aqui, né, infelizmente ela perde bastante. Vamos pro próximo então. Esse aqui tá da Ana, Ana com N só, Ana Cavinato. E esse aqui eu não conto, é uma assinatura, né? Como que ela começa. Esse cara aqui, acho que é BTK ou BK, eu não me lembro muito bem, né? Mas ela faz um trabalho basicamente de colagem, contando a história desse cara, que é um assassino em série, né? E aqui você tem um trabalho de colagem muito criterioso, tá? Que, se for ver, tem algumas coisas que são claramente digitais, por exemplo, como esse efeito que se aplicou aqui, que é um efeito, eu acho que é o fish do Photoshop, alguma coisa desse jeito, o flag, mas isso assim, é um efeito meio barato, mas que aqui fica legal pra caramba, assim. Então, um trabalho bem bacana, né? Principalmente pela composição, assim. E também
na maior parte das vezes funciona muito bem, assim, você vê que a parte da sangria tá funcionando bem na maior parte das vezes. Algum pedaço aqui ou outro dava para ter sangrado um pouquinho mais, né? E aqui talvez ter separado, trazido um pouco para dentro, criado uma margem um pouco maior para essa parte que está escrita aqui. Mas de modo geral é um trabalho muito, muito bonito, uma composição bem legal. Esse daqui é o da Anna Meyer, com 2 N's, né? E é um guia para Tieflings, né? Deixa eu fazer uma breve rotação aqui. Tá. E tem uma questão de respeitar bem a margem, né? As ilustrações são bacanas. Gosto disso daqui, desse pattern que ela usa nessa página, fica uma coisa bem interessante. E daí ela começa com as montagens. Tamanho de tipo muito bacana, ilustrações muito legais também. Talvez aqui na parte interna as margens se percam um pouquinho, né? E é uma pena que não tem nenhuma página sangrada dentro desse fanzine, assim. De modo geral, escolha das tipografias muito bem feita, as ilustrações todas muito interessantes, a diagramação é clássica, mas sólida, né? Então, um trabalho muito bacana também, muito bonito. Eu acho que perde um pouco na questão de não ter sangrado, né? Teria ficado mais legal. Esse aqui é do Breno e é um guia para Design Systems para o Figma, né? E a diagramação é bem legal, pensando nesse mini formato, né? Algo que você pudesse carregar no bolso, tá? E muito bem feito, as sangrias estão muito bem feitas, né? Você vê que nesse caso aqui, ele tem uma coisa que é interessante, que é a letra preta, a letra branca com fundo preto, e aqui a escolha da letra, apesar dela ser pequena, ela funciona bem para leitura, mesmo nesse tamanho bem pequenininho, tá? Então, às vezes uma letra muito fina dá problema, pegar uma letra um pouquinho mais grossa, né? A montagem ficou um pouquinho estranha, né? Porque ele adotou aquele processo de dividir a folha ao meio e tal. O que acontece é que ele ficou com 2 cadernos bem espessos e que às vezes ele começa a soltar. Então, teria sido um pouquinho melhor se ele tivesse feito frente e verso. Teria funcionado melhor. Mas ficou muito legal e ele pesquisou uma série de coisas, por exemplo, para eliminar problemas de impressão de PNG no Figma, né, e como que você cria uma publicação em centímetros no Figma também. Ele é um programa feito para trabalhar com pixels, né? Mas ficou bem legal. Esse aqui é da Cris, né, e é basicamente um livro infantil, assim. Vamos dar uma olhada, assim. Tem um encadenamento muito bonito, e um conjunto de ilustrações bem legal, né? Ela também tem a questão que ela não sangrou, né? Você vê que aqui ela constrói a imagem tem uma borda preta, né? O ideal seria o seguinte, esse sol ter continuado para cá e a gente ter essa página plena, assim, né? De qualquer forma, é muito bonito, o papel de alta qualidade para impressão disso daqui fez uma diferença grande, tá? Aqui infelizmente teve um problema de casamento grande também, pode acontecer, principalmente quando a gente está trabalhando com impressão digital. Aqui você vê que já não ficou, aqui ficou certinho o casamento das páginas. Mas de novo, aqui a bordinha, né? Acho que o sangrado poderia ter ido um pouco além disso, mas é um trabalho lindíssimo. E novamente, letra preta pequena com fundo branco e fácil legibilidade. Então é possível, né?
É muito bonito. Esse daqui é o da Gabi, tá? Um tributo musical ao Title Fight. E vamos lá. Também ela faz a mesma montagem que o Breno e que a Ana Clara fizeram, tá? E daí dá esse problema às vezes a cola não ficar, né? E daí dificulta um pouquinho o manuseio, assim, mas é bem legal. Ainda assim, as colagens, a proposta visual é muito legal, né? Eu particularmente gosto muito de colagem, né? E aqui ela vai misturando questões de capa com fotos da banda, coisas desse jeito, posters, né? E vai ficando a parte da sangria bem explorada. Caso de leitura difícil, mas eu acho que funciona a questão, pensando na estética da colagem. E aqui a dificuldade de fazer um texto blocado em justificado, né? Às vezes skin fica tudo separado, mas eu acho que com esse volume de texto e dentro da proposta funciona bem, né? E aqui mesmo ela tendo feito digital, é engraçado que tem algumas coisas que tem um pequeno relevo, assim, como se fosse uma colagem de fato, assim, então é um trabalho muito bonito. Esse daqui, óbvio, eu não vou pronunciar isso, tá? Mas é da Giovanna. E é um guia de personagens também, né? Então, aqui as letras, você vê que tem um cuidado muito grande, você vê que a parte do sangria foi feita muito bem, tá? E ela faz a mistura, né, do preto e branco com o colorido, o que é uma ideia muito boa, porque afinal de contas daí você reduz o seu custo, né, e consegue, por exemplo, melhorar a qualidade de papel, que foi o caso que ela fez aqui. Ficou um trabalho muito bem acabado, ilustrações muito bonitas, tá? Diagramação bem legal, às vezes escapa uma coisinha ou outra, mas o trabalho é muito bom, né? E talvez eu acho que eu reduziria essa letra num pontinho pra ficar mais legal, assim, fica o trabalho. Mas muito bonito, muito bem executado também, e com um bom número de páginas, né? Como ela quis fazer, acho que com todos os personagens do anime. Excelente. Esse aqui é do Giovanni, Poemas de Bolso, a edição, né, Fernando Pessoa. E daí de novo ele faz aqui uma letra pequena, fundo escuro, letra branca, acabou funcionando aqui. E no caso do Giovanni, ele incluiu aqui os folhos, né? Então ele começa a paginar aqui, ele começou contando a paginação dele aqui da contracapa, tá? Funcionou muito bem a questão das sangrias, tá? E também tem aquela montagem com as páginas coladas, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho e deixa ele mais espesso. Para esse livro em particular, eu acho interessante porque ele fica com a página grossa, né? O que é uma coisa legal para esse trabalho em particular, né? Coisas que, por exemplo, aqui você vê que tem uma figura em preto na noite escura, né? E essa é uma coisa complicada em qualquer tipo, principalmente na impressão digital, né? Você acaba perdendo um pouco de coisa, escurece demais. Mas é um trabalho bonito, bem interessante. Acho que eu faria essa fonte aqui, manteria nesse estilo aqui, mas muito bom. Trabalho da Laura. É tipo a história do mangá, né? Ela fez essa edição aqui que eu tô fazendo colorido. É possível que tenha chegado em vocês e esteja em preto e branco. Algumas pessoas fizeram essa abordagem de fazer um colorido e os outros em preto e branco. Eu acho que se for pensar na questão de custo, faça já pensando em preto e branco, tá? Esse daqui é uma boa abordagem, é da Giovanna, tá? Vamos pensar em custo. Cara, já concebe a página para ser preto e branco
e a capa para ser em colorido. Talvez seja o melhor equilíbrio possível e de repente uma página ou outra aqui no meio, sabe? Uma lâmina em colorido para fazer isso. Isso facilitaria bastante a questão do custo para vocês e a questão da composição, porque daí muda muito a questão em relação de contraste, e daí no preto e branco, às vezes, quando você exporta isso aqui para preto e branco, ele não vira um preto, né? Esse, por exemplo, esse vermelho vinho que está aqui, ele vira um cinza, sei lá, e daí o título perde, acaba perdendo destaque em relação à própria mancha de texto. Então toma muito cuidado com traduções tipo preto e branco direto. Na versão colorida ele fica bem legal. Na versão preto e branco ele perdeu um bocado, assim, né? Aqui eu também, talvez eu diminuiria um pouquinho o tamanho de letra, né? Eu não sei se eu escreveria o bloco de texto direto no meio da página, mas é uma coisa que dá para fazer justamente nessa página central, né? Em outros lugares você não vai fazer. Tem ela tá trabalhando com uma coisa bem fluxo, não um fluxo bem livre, assim, sem um grid para poder fazer alinhamento, mas as margens estão bem respeitadas. E é isso aí. Um trabalho bonito, acho que tá na versão preto e branco, sofre um pouco. Esse daqui é o da Júlia, e ela teve uma ideia de fazer tipo essa linha aqui, algo contínuo, que vai atravessando toda a vida, assim, né? Digamos assim, a vida, todo o livro, mas eu acho que talvez tenha essa leitura de toda a vida, né? Porque você tem esse, por exemplo, essa montagem, também o texto, né, que ela coloca aqui, cheio de fotos, né? As ilustrações todas. Esse é um trabalho bastante poético. Acho que eu tinha visto uma versão que ela havia feito numa outra cor. Tava, acho que em algo próximo de um roxo ou um magenta, uma coisa assim. Pode ser coisa da minha cabeça também, talvez tenha visto errado, né? E é legal também por conta disso, né? Que ele fica num looping, né? Você vai acompanhando o desenho da linha. E a linha, quando ela chega lá no finalzinho, ela continua, e aí você pode virando esse livrinho continuamente. Conceito muito legal, trabalho muito bacana. Eu tenho a impressão de ter visto ele numa outra cor, e eu acho que não sei se pode ter sido a inclinação da tela, alguma coisa que modificou, e eu achei que naquela outra cor ia ficar mais legal do que no tom de azul, mas é um trabalho muito bonito. Toma cuidado só com talvez colocar muito próximo esse tipo de informação de texto, né, da margem. Pode ser que isso daí perca um pouco o seu trabalho, assim, mas ficou muito legal. Esse é o do Luigi, e ele tá falando do quadro amoroso de Miraculous, né? Ele também tem essa abordagem ele tá todos em páginas coloridas, mas ele também, por isso eu vi algumas versões estavam em preto e branco, tá? E daí ele tem problemas nesse sentido, né? Assim, mas se bem que esse tem menos de ser preto e branco e colorido, porque não tem mistura de, por exemplo, aqui de cor nesses títulos. Nesse caso aqui, eu acho que o que me chama a atenção é o tamanho de texto é grande. Ele poderia ter concentrado, diminuindo o tamanho da letra, diminuindo o tamanho da coluna, por exemplo, sei lá, algo mais ou menos assim, e ter uma composição um pouco mais harmônica e mais balanceada, né? Aqui também tomar cuidado com a questão de que é muito justo, né, a margem interna. Essa margem interna pode ser um pouco maior, tá? Para evitar problema de leitura. Num livro muito pequeno não dá problema, né? Mas num livro maior vai dar problema em algum momento, tá? Aqui a questão do quadrado amoroso que ele criou, que fez um diagrama,
Daí ele coloca as situações sempre ilustradas com uma foto do desenho. Aqui toma muito cuidado com esse tipo de situação. Às vezes tem que trabalhar um pouco, se for o caso, às vezes passar uma inteligência artificial, alguma coisa desse jeito, para aumentar a qualidade das imagens que você vai utilizar no seu desenho. No seu produto final. E é isso aí, eu acho que isso. Beleza, vamos para o próximo. As Lendas de Lewis, do Matheus e do Samuca, tá? E daí eles começam mostrando as personagens no começo. E depois ele mostra a historinha, tá? Nesse caso eles estão usando preto e branco e colorido, mas tudo aqui é impressão colorida porque está fazendo par com páginas em preto e branco. Então, por exemplo, essa daqui, né? Deixa eu fazer um crime aqui. Conforme você olha aqui, dá para notar o quê? Que é uma impressão colorida, né? Porque uma folha é em colorido e a outra em preto e branco. Quando o pessoal faz esse tipo de encadernamento no livro para fazer contenção de custo, eles imprimem um caderno em preto e branco e colam no caderno colorido para baixar o custo de produção. Então essa daí também teria sido uma abordagem possível para eles, para poder justamente baratear a composição do trabalho final. Gosto muito das ilustrações, gosto muito do texto de modo geral. O que eu acho que pode ser melhorado aqui as margens estão muito justas, né? Você vê que aqui a gente está no limite de perder informação, né? Se você ver aqui até o P, esse finalzinho aqui, ele foi cortado assim, bem, né? Triscou. Mas de qualquer forma, margens um pouco maiores seria mais legal. Outra coisa que seria bem-vinda, talvez diminuir um pouco o tamanho da letra para poder justamente acomodar essas margens um pouco maior, né? Tem um volume de texto razoável aqui, então teria esse ganho. Aqui às vezes eu tenho a impressão que a parte da sangria não funcionou tão bem, né? Teria que ter desenhado um pouquinho mais para poder cortar e evitar esse tipo de detalhezinho branco aqui na borda. De novo a questão da margem muito curta e aqui perdendo informação, né, que comeu literalmente. E aqui é um tipo de composição um pouco mais fácil, né, no sentido de que como é quadrinho e está tudo separado, tudo emoldurado, dificilmente você vai ter um problema com isso, né? É um tipo de produção um pouco mais fácil que ajuda. E legal, também gosto desse negócio de você ter que virar a página para ver, eu acho que funciona bem. Final bonito aqui também, bom trabalho, bem legal, bonito. Vamos então aqui pro trabalho agora da Milena. Trajetória de um canadense no K-pop, Child. Eu não conheço, tá? Mas eu gosto da capa, né? Acho que é uma capa bem interessante. E daí ela começa as composições aqui, né? Muito bem realizada em relação à sangria. Gosto da relação de contraste que ela coloca, da sobreposição das informações. Esse 2016 grafado de uma letra convencional com a escrita manual, e daí as capas com as músicas aqui, né? As fotos. Aqui a relação de contraste fica difícil, né? Talvez na tela funcionasse melhor, mas quando você faz o impresso em digital ele escurece e daí você perde um pouco essa questão da legibilidade, tá?
Mas a ideia é muito legal, precisa só ver. O ideal é sempre fazer prova de teste, né? Assim, teste. Imprime uma página, vê como que tá ficando, e daí você faz a correção no seu arquivo digital e manda de novo na gráfica. Tá? Mas as composições são muito bonitas, funciona bem a questão das sangrias, tem uma margem muito boa. Eu talvez utilizaria uma letra um pontinho menor, mas é uma boa escolha de tipografia que você tem aqui. E também é um trabalho bastante extenso, assim, muitas fotos. E muito bem composto. Trabalho muito bonito. Muito bom. Excelente trabalho da Milena. Esse é o da Natália, e eu particularmente gostei muito desse trabalho, né? O conceito é muito legal, né? A ideia é se D&D tivesse personagens brasileiros, assim, e ela criou, tipo, um guia de personagens, né? Pra você jogar D&D baseado só no folclore, né? Ele é todo em preto e branco, pensando naquela coisa do cordel, né? Resgatando o cordel, e é muito legal, as ilustrações são muito legais, a ideia é muito boa, tá? Eu acho esse trabalho muito bacana. Pequenas coisas que talvez vale a pena apontar aqui como melhorias. A distância aqui interna está um pouco curta, né? Então a margem é muito próxima. Aqui embaixo também, talvez uma margem um pouquinho menor. Dá para diminuir um pouquinho o tamanho da letra e ganhar mais espaço para tudo, né? Mas a ideia é muito legal e as ilustrações muito boas. Esse daqui é o do Rafael Lanza, e daí ele fala sobre a prova de Le Mans, 24 horas. E daí ele está montando aqui. Ele tem diversas páginas com curiosidades e, por exemplo, o traçado da pista, coisas desse jeito, né? O Rafa ele voltou com o trabalho aqui, ele utilizou. Ele fez diversas correções, o que melhorou bastante o trabalho durante o caminho, assim, foi bem legal. O Livor, o vai e volta que ele teve no trabalho dele. Eu talvez ainda diminuiria um pouquinho o tamanho de letra, mas aqui, por exemplo, ele colocou uma margem bem consistente que antes não tinha, então o trabalho dele cresceu e evoluiu muito, assim, foi muito bom. E aqui fez essa coisa da continuidade, que ficou bem legal. O traçado novo da pista e a finalização, né? Cara, é um trabalho bem consistente. Eu acho que o que eu mexeria nele aqui é talvez abusar um pouco mais dessa questão de alongar as páginas da esquerda para a direita e mexer um pouquinho mais escolher a tipografia, assim. Eu acho que cabia uma tipografia um pouco diferente, né? Ia dar um ar mais distinto, mas eu gosto da composição. E tomar cuidado com justificar e centrar justificação, né? Isso a gente vai ver durante a execução do livro, mas tentar evitar essas coisas assim, do tipo essas manchas de branco dentro do espaço do corpo de texto, né? Às vezes por utilizando infinização, né? Tudo bem que vocês não estavam usando o InDesign, tinham menos recursos para isso, tá? Mas a gente vamos prestar atenção nisso daí a partir da próxima. Trabalho do Rafael Valadares, tá? E daí onde vim falando assim como ele foi viajando pro Porto, também o trabalho dele foi e voltou algumas vezes, o que foi muito bom, porque daí aprende-se muita coisa, né? E foi legal nesse sentido aqui, né? Então ele tá mostrando aqui meio que são fotos de viagem dele, é um caderno de viagens, né, de certa forma. E ele faz uma experimentação com as fontes, né? Você vê que aquele tipo uma fonte mais grossa, aqui uma fonte mais, né, mais fininha e tal, e vai dialogando, tentando dialogar dentro dessa coisa da fonte.
mais moderna, com a fonte mais rabiscada, assim, né? O script. E basicamente ele vai trabalhando com essa questão da composição. Muito bem feito na questão das sangrias. Tá? E a montagem de paginação correta. Um bom trabalho, sim, ficou bem legal. Bastante... resolveu muitos problemas, assim, enquanto foi fazendo, eu vi esse trabalho encontrando as dificuldades e resolvendo elas, o que foi muito legal, gostei muito. Bom, vamos lá então. A Lenda do Guaraná, Jornada Amazônica, um trabalho cheio de ilustrações, né? E contando a história, eu acho que dava... Eu diminuiria um pontinho na letra, mas não há um problema aqui, cara. Eu acho que seria tá legal. Talvez um espaçamento entre cada parágrafo, alguma coisa desse jeito seria interessante. Mas eu gosto das texturas que você usou atrás. E aqui tem talvez o problema aqui é que essa textura, ela perdeu qualidade, né? Aqui teria sido o caso de redesenhar para ela ficar mais legal, assim. Apesar que na mancha do impresso até o ruído vira uma informação interessante, assim. Mas eu gosto muito das cores, gosto da utilização da padronagem dentro das páginas. Acho um trabalho muito bonito, assim, visualmente bonito. Mexeria em algumas coisas de composição, eu mexeria, mas eu acho ele um trabalho muito, 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 muito bonito. E faltou nomes, tá? Coloquem nome, fica legal assim colocar o nome de vocês. Ah, não, tá aqui. Juan. Esse é o do Juan. Bom, esse daqui é uma proposta do Samuel Tobias e basicamente ele ilustrou isso tudo à mão, né? Criou um conceito, criou várias peças para esse conceito e encadernou tudo isso aqui nesse trabalho. Muito legal, tá? Então ele tem a ideia do positivo e negativo trabalhando sempre em cada imagem, então você sempre tem trabalhando, então, tipo, ele colocou as explicações aqui, né? Então, por exemplo, respirar é um ato de fé, e daí quando você procura aqui, você consegue encontrar a mancha da letra, né? Mais fé. Em alguns ele colocou dicas, em outros não, então tem que explorar mais as ilustrações para encontrar as letras, o que é muito legal, assim, ó. É um trabalho de tipografia bem interessante. E é legal também porque tem essas texturas todas do preenchimento que ele usou para fazer, né? Então, e esse daqui é um trabalho que funciona muito bem em preto e branco, assim. Eu acho que se tivesse conversado com o cara da gráfica para aumentar o contraste, daria algo talvez ainda mais impactante, assim, né? Porque ele perdeu um pouco do contraste, porque aqui tá cinza com o preto. Se fosse preto com branco, daí a questão do negativo e positivo ficaria mais evidente, né? Mas é um ajuste aí de impressão, acho que é possível ser feito. Muito legal. Esse daqui é do Thiago. E ele tá falando de quais as coisas que estão na vibe, né? Então não exatamente uma coisa em si, mas várias coisas. E daí ele tá falando de alguns jogos, né? Ou ele tá falando só de um jogo? Ah não, tá falando de... é de uma franquia, né? De modo geral.
Esse aqui tá em melhor resolução do que quando eu conheci. Eu conheci esse jogo no Nintendo DS, ele é muito mais simples do que isso aqui. Esse é o Final Remix, tá? Deve ter sido uma versão atualizada e melhorada para esse jogo. O Vibe Score 9 de 10 pra... Tá, então, muito legal. Eu gosto da composição. Aqui talvez falta um pouco de margem, talvez ele tenha perdido isso. Você vê que aqui a margem tá legal e aqui, na hora que cortou, perdeu alguma coisa, né? De modo geral, também é um trabalho muito bonito, assim, eu gosto da composição, das letras, fundos escuros com letras grandes, com letra clara, fica bem legal. Dava para ter diminuído um pouquinho, mas muito bom. Esse daqui do Vitor Limoli, né? E aqui a gente tem tipo top 5 de músicas do Lemon Demon, que eu acredito que é um canal de YouTube, pelo que ele me falou, né? De qualquer forma, ele colocou aqui as 5 músicas favoritas dele, e daí ele criou algumas ilustrações, né? Tá em alt type, coisas do gênero, para poder ilustrar a letra, tá? Então ele coloca letra, música e a capa do disco aqui, né? Algumas ficam mais legais do que outras, porque justamente a capa do disco é mais legal, né? Do tipo, esse daqui é um dinossauro tocando guitarra, cara, como isso não vai ser legal, né? Então, bem interessante. Gosto mais dessa escolha de tipografia do que essa daqui. Acho que ela tem mais caráter, né? Essa daqui também ficou uma página bem diferente e bem legal, gosto da fotomontagem. O esquema de coordenação aqui ele fica aparente, né? Então fica bonito assim. E em todas elas ele está usando essa técnica de dar continuidade, né? Da esquerda para a direita. Então tá tudo como uma página dupla. E aqui o Lemon Demon SAD, Seasonal Affective Disorder. Tá, então várias composições, vários trabalhos aqui bem legais. Eu gosto das composições que ele colocou. E basicamente um trabalho muito bem executado do início ao fim, né? A impressão às vezes aqui ela dá uma zoadinha quando você olha bem de perto, mas é culpa da gráfica, não dele. Trabalho bem legal. Cor contínua assim, geralmente a impressão digital cria umas manchas estranhas, tá? Então às vezes é bom evitar, a não ser preto, né? Preto com um tom contínuo funciona muito bem no digital. E aqui é o caso do trabalho do Vini, que ilustrou o trabalho do começo ao fim, e sempre pensando em páginas duplas e com esse detalhe aqui de que isso aqui é um QR Code que funciona direto no Spotify. Muito, muito, muito legal. As ilustrações do Vini são muito boas, né? E do tipo, o Vini também teve essa questão de que ele fez e daí ele teve que refazer um pedaço porque estava perdendo parte de sangria, e daí ele estendeu o desenho ou rearranjou a página. Não lembro exatamente qual que foi a solução que ele encontrou, mas você vê que o trabalho dele vira uma coisa muito coerente, né? Quase tudo em página dupla, algumas não, por exemplo essa aqui não, né? Mas aqui de novo em página dupla. Então lindíssimas ilustrações, né? Trabalho dele sim, excelentíssima qualidade gráfica e acabamento. E aqui agora a gente tem o nosso último, do Vitor Ramos, tá? Um pequeno guia sobre os Santos Anjos. E daí ele trabalha com a questão da página dupla. Ele também diagramou isso aqui no Figma, né? Então aprendeu levou o programa no seu limite ali. E daí ele tem aqui a questão das páginas duplas que ele montou. Tá bem montado aqui. Tem uma margem mínima, né? Poderia ser um pouquinho maior, mas para esse tamanho de publicação também eu acho que fica mais difícil, né? Outra coisa que daria para ter feito aqui, talvez diminuindo um pouco entre linha, né, para poder criar uns blocos um pouco mais coesos, tá? Aqui eu não vejo problema do interlinha ser um pouco maior,
Mas nessa daqui que parecia tipo leitura mesmo, né? Leitura mesmo, corpo de texto, vamos colocar dessa forma. Esse daqui é um destaque, né? Então aí eu acho que já fica um pouco mais complicado. De qualquer forma, trabalho bem legal, né? Continuando aqui, você vê que tem uns detalhes aqui, tipo, quase não aparece, mas tem bem pouquinho de azul. Às vezes, quando é tão fraquinho assim, ele acaba parecendo mais um ruído, assim. Não me incomoda tanto, mas eu acho que dava pra pensar que talvez ter forçado um pouquinho mais. É aquela história. Imprime um, vê se ficou bom, se não ficou você volta, dá um ajustezinho de cor e vai o resto, né? Aqui ele fez a montagem também, página dupla. Fazer essa montagem em página dupla com letra é sempre complicado. Eu reservaria para a página central, mas acho legal a ousadia aqui. E aqui vão começar os anjos propriamente ditos, com ilustrações e tal, né? Gosto desse esquema de cor que ele coloca, assim, tipo monocromático, acho que fica bonito. Eu teria aumentado um pouco a questão das margens aqui, tanto internas quanto externas, e também na parte de baixo, para ter mais espaço para segurar o livro, né? E aqui, ó, esse azul aqui, eu acho que talvez seja mais referência do que esse outro aqui, né? Aqui tem um azulzinho bem fraquinho, e aqui ele tá mais pronunciado. Talvez tenha sido duas gráficas diferentes, alguma coisa assim. E muito bom. E esse é o último. Então, queria agradecer ao empenho de vocês, trabalhos muito bonitos, todos eles. Alguns com mais acertos, outros com um pouco mais de coisas pra gente comentar, assim, no sentido de falar assim, ó, dá pra melhorar aqui e acolá, mas trabalhos todos eles muito bons. Parabéns.